Olha quem chegou! Eu mesmo, Josi Luiza, e sejam muito bem-vindos ao canal. Muito obrigada por assistir mais um vídeo e eu espero que esse vídeo seja bênção na sua vida. Bora lá? Então, gente, o tema de hoje é ela perdeu tudo. Tudo. A palavra é forte, né? Ela perdeu tudo. Mas foi essa frase que a moça, que eu não vou citar nomes, né? Eu assisti um vídeo recentemente e a moça fala sobre isso, que ela perdeu. Eu falo moça porque ela é bem nova, gente. Ela é nova mesmo, ela é uma moça. Ela tá na faixa dos seus 20 e poucos aí. Ela é bem nova. E apesar, né? Gente, tá chovendo. Então tá um barulhinho aqui, né? Daquelas goteiras na minha telha, né? Então vocês vão ouvir, vão assistir esse vídeo ao som de chuvisco. Então vamos lá. Aí ela falou sobre isso, que ela, depois que ela perdeu tudo, tal, ela tá depressiva, tal, essa coisa toda, tal. Então vamos por parte. Primeiro, perder tudo é perder tudo mesmo. E às vezes a gente não tem noção quando a gente fala que perdeu tudo. E com a sua experiência de vida, aquela coisa toda, quando eu olho pra ela, eu falo, ela não perdeu tudo, gente. Ela tem tanta coisa. Ela perdeu uma coisa ou outra, mas ela tá presa, ela tá se lamentando. Aquela coisa ali que ela perdeu, que tem importância na vida dela, tem importância. Mas ela tá com a saúde dela, ela tá com o corpo dela, ela tem o emprego dela, ela tem uma nova casa, ela tem um parceiro, ela tem família, por mais que não esteja junto com ela agora, mas ela tem pessoas que ela pode falar, tá ali, tá? Porque eu acho que o pior é quando essas pessoas morrem e você fala assim, cara, agora eu não tenho mais, tipo isso, né? Mas enquanto as pessoas estão vivas, muita coisa pode acontecer e você sabe que você tem, você sabe que tá ali, sabe? Tem amigos, tem vizinhos, e foi tão engraçado que aí eu fui ver outros vídeos e tal, e aí ela fala assim, isso aqui foi uma vizinha minha que me deu, tal, e ela tava usando, e eu falei, gente, como assim? A vizinha, ela tem uma vizinha que se preocupa em dar algo pra ela, tipo, se importa com ela. Então eu fui analisando. Quando a gente tá de fora, a gente analisa muito melhor a situação, né? Quando a gente tá dentro, às vezes a gente não consegue enxergar. E eu fui olhando e falei, cara, ela perdeu bens materiais. Ela perdeu bens materiais. E é sobre isso que eu queria falar com vocês, né? Já frisei alguns pontos assim que eu achei importante valorizar, né? Que é a saúde, a vida, né? Quando a pessoa perde tudo, é quando ela não tem nem mais saúde, nem a saúde dela. Tá ali internada, não tem onde morar, a saúde já foi embora também, aí sim ela pode olhar e falar que perdeu tudo, mas ela ainda tem fé. E se ela tiver fé, a fé levanta ela dali, a fé tira ela dali. Tem um vídeo aqui no canal que é de um livro que eu leio do Max Lucado. Eu vou soltar um outro vídeo do Max Lucado, mas eu não vou ler, tá? Esse foi um conteúdo totalmente especial. Eu não vou ler, eu só vou falar algo aí sobre o livro dele. Mas eu tenho um vídeo aqui que é sobre esse livro aqui, ó. A graça bate a sua porta. E aí fala sobre a fé, que às vezes a pessoa acha que não tem mais nada, a vida acabou, mas ela ainda tinha fé. E aquilo fez com que ela reconstruísse a vida dela, fez com que ela conquistasse, fez com que ela fosse muito além. Então, enquanto você tiver fé, gente, você ainda pode conquistar muito mais do que você perdeu, tá? Eu conto aqui, né, aqui no canal eu tenho um vídeo que eu falo sobre os empregos que eu passei e tal, aquelas coisas todas. Eu falo sobre mudanças que houve na minha vida, mudanças de casa também. Eu já perdi, eu olho assim, eu já perdi coisas assim dentro da minha casa, já perdi fogão, já perdi geladeira, já perdi armário de cozinha, perdi cama, perdi um monte de coisa. O Senhor me deu tudo outra vez, tá? Então a gente faz a nossa parte, Deus ajuda, Deus nos dá saúde, Deus nos dá oportunidade, Deus nos levanta todos os dias, toda manhã é uma nova oportunidade de você correr atrás do que você quer e na frente, né, também, você correr para alcançar seus objetivos. Então, enquanto você tem vida, você tem possibilidades de alcançar, de ir além. Então, não se lamente pelo que você perdeu, tá? Tem até tem um louvor que fala sobre isso, né? Não se lamente. Eu vou colocar o trechinho aqui porque eu não lembro agora. Mas então vamos entrar agora aqui nesse tema do vídeo dela.
eu tô meio preocupada de citar muitas coisas, mas eu vou citar, só não vou falar nome. Ela fala que perdeu a casa, né? Aconteceu uma obra lá, tal, pá, e ela perdeu a casa. Gente, é muito triste tudo isso. Eu não tô falando aqui que ela tá tipo assim, tá chorando à toa. Não, não é essa a questão, tá? Eu tô mostrando um lado, assim, que às vezes a gente tem que sair daquele foco ali e focar no que a gente tem, tá? No que a gente tem ali e agradecer a Deus por ter aquilo ali, tá? E o que perdeu não era pra ser, acabou, passou, vida que segue, vamos conquistar o novo. E aí o que que acontece? E aí ela fala sobre isso, de ter perdido a casa, tal, pá. E ela fala também de ter perdido um veículo. E aí foi uma coisa que me fez analisar. E eu comecei a analisar, eu falei assim, cara, hoje o que eu entendo pra gente, vou tentar assim, entrar de uma forma bem, sabe, delicada nesse assunto. Bom, existe um princípio que é o princípio da semeadura, né? A lei da semeadura, a lei do retorno, né? Que todo mundo conhece, que é o seguinte: se a gente planta uma coisinha ali, vai nascer, né? E o nosso plantio, ele é um pouquinho ali, é uma sementinha. Quando a gente planta, são umas sementinhas. Mas quando começa a crescer, né? É um ramo, né? Muito grande, ou uma árvore. Pode criar uma árvore. E quando é uma árvore, ela dá frutos, né? E vários frutos. Então isso acontece pro lado bom e pro lado ruim, né? O celular tá meio, né? Então isso acontece pro lado bom e pro lado ruim. Então se a gente planta coisas boas, a gente vai colher as coisas boas. Se a gente planta coisas ruins, a gente vai colher as coisas ruins. Então, na vida de cada um, vai ter coisas ali diferentes, tá? Vamos dizer que na vida dela existe coisas na vida dela que façam com que acontece coisas ruins, né? Então ela vai ter que buscar aí, isso é na vida espiritual, buscar para que portas sejam fechadas, que de repente não vem por causa dela, mas vem por causa da família, os avós, tudo isso, né? Que vem de gerações para ela. Possa ser que ela tá colhendo o que ela plantou, né? Se você der um desfalque financeiro em alguém, você vai ter desfalques financeiros gigantes, né? É igual, esse dia eu tava na fila de um restaurante, cara, me deu até vontade de rir agora. E tinha uma moça, bem arrumadinha, sabe? Arrumadinha, sapatilha bonitinha, roupinha toda bonitinha, a pulseirinha, anelzinho, tudo bonitinho, cabelo super alinhado. E ela tava com um pratinho, e era a fila do churrasco, e estávamos ali, no coisa. E tinha um monte de bilhete, um monte não, mas eu vi uns bilhetinhos escrito assim: favor não degustar antes da pesagem. Aí eu falei, não degustar antes da pesagem, né? Tipo, não, que gostoso isso aqui, né? Senão dá prejuízo pro restaurante. E aquela moça estava com uma bolinha de siri que era desse tamanho. A bolinha de siri era grande. E tinha uma bolinha de siri assim no prato dela. Eu sei que era bolinha de siri, porque quando eu fui pro buffet, que eu passei ali, eu falei, ué, que bola é essa aqui? Achei que era de queijo, salgadinho. Eu falei, ué, salgadinho de queijo? Aí quando eu olhei, não, bolinha de siri. Aí eu falei, não quero não sou muito fã de frutos do mar, né? Aí do lado tinha as bolinhas de queijo que eram menores. Aí beleza. Aí ela tava ali na minha frente com um prato assim, então, e ela olhava assim pra um lado, olhava pro outro. Eu falei, ih, ela pegou a bolinha de siri, a bola de siri. Ela pegou. Eu falei, gosta de siri, né? Eu. Daqui a pouco ela tá assim, olhou assim. Eu falei, não. Aí eu olhei pra ela e falei, não faça isso. Pensei, não falei pra ela. Olhei pra ela porque eu falei, cara, a mulher arrumadinha, toda jeitosinha, com certeza ela tem dinheiro pra pagar aquela refeição dela ali. Não precisa dar um desfalque no restaurante. O que que ela me faz? Ela colocou o dedo na bolinha de siri. Quando ela colocou o dedo, eu falei, não acredito que ela vai fazer isso. Gente, eu sinto medo pela pessoa quando eu vejo a pessoa fazendo um M desse. E ela esfregou a bolinha de siri no molho rosé que estava no prato dela, junto com os ovos de codorna. Sim, eu reparei o prato dela. E aí, gente, ela foi para trás de uma pilastra, porque conforme a fila ia andando, tinha uma pilastra. Quando ela chegou atrás da pilastra, ela fez assim, ó. Eu estava aqui, ó, olhando tudo isso. Não faça uma coisa dessa na minha frente, porque eu vou ver. E eu falei, meu Deus. Daqui a pouco essa mulher vai querer saber por que ela foi assaltada.
Por quê? Que as coisas estão quebrando dentro da casa dela. Por quê? Que ela perdeu o dinheiro que ela tinha colocado no bolso. Daqui a pouco ela vai falar, eu não faço mal a ninguém, eu não faço nada, por que aconteceu isso? Aconteceu porque você abriu uma legalidade, você abriu uma porta. Você deu um desfalque num restaurante. Ah, Josi, mas o restaurante, ele tem dinheiro, ele pode isso. Não importa, não importa, ele pode ter muito dinheiro, mas por favor não dê desfalque. Sabe o que aconteceu esses dias comigo? Às vezes a gente é aprovado, né? E se a gente der mole, a gente vai se prejudicar. Eu estava no mercado e acabou o açúcar aqui, eu comprei errado, por fim o açúcar acabou e conclusão. E aquilo gerou-se um transtorninho dentro de casa, né, sem açúcar, aquela coisa toda. Por fim fui pra rua e falei, vou comprar 3 quilos de açúcar, porque geralmente eu sozinha não gasto nem 1 quilo de açúcar por mês, porque eu como bem pouco açúcar, então não gasto nem 1 quilo. De repente eu gasto meio quilo. E olhe lá, com meu esposo em casa, aí já gasta um pouquinho mais. E aí o que acontece? Ou se vier gente aqui e tal, aquela coisa toda, você acaba gastando mais. Aí o que acontece? Eu fui lá e falei, já vou comprar os 3 quilos e vou deixar aqui pra, né? Só que isso já tem um tempinho, tá? Porque eu abri o último quilo esses dias. Já tem um tempinho. E aí fui eu lá, comprei. Eu acho que já tem 2 meses e pouco isso que aconteceu, pra vocês terem uma noção. Aí fui lá e comprei. Tá, fui pegar os 3 quilos de açúcar. Mas eu tava meio assim, com pressa e tal. Peguei 1 quilo e meti o dedo. Ah, eu comprei 4 quilos. Acabei trazendo 4. Meti o dedo assim pra pegar o açúcar junto assim, ó. Meti a mão assim, ó, pra pegar aqueles 2 quilos de vez. Quando eu meti o dedo, esse dedo afundou dentro do pacote de açúcar. E furou o pacote de açúcar. Aí eu falei assim, furou, não vou levar. Olha só, gente. Falei, furou, não vou levar. Coloquei aqui, coloquei o açúcar no lugar, fui lá e peguei o outro. Fui embora. Aí meu coração, ó. Aí eu, não acredito, meu Deus. Não acredito. Aí eu pensei e falei, eu furei o quilo de açúcar. Eu furei o quilo de açúcar. Não é justo o mercado ficar com prejuízo que eu causei. Ah, mas eles têm seguro, mas eles têm isso, eles têm aquilo. Gente, não importa. Mas eu causei aquele prejuízo. E se eu tô causando aquele prejuízo, aquilo vai voltar pra mim. Se eu não resolver o problema, entendeu? É igual falam da bola de neve. Se você deixar aquela bola de neve, vai crescer, 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 crescer. Então você tem que parar aquilo ali. E aí eu fui lá, voltei lá, olha meu coração assim, ó, me condenando, voltei lá. Peguei, já tinha pego 3 quilos de açúcar, fui lá no lugar que eu deixei o açuquinha, peguei ele, coloquei lá no meu carrinho e fui embora e falei com a menina, passa, depois, né? Eu falei, passa devagar porque está furado, tá? Ela passou devagar, coloquei dentro da sacola, trouxe meu açúcar para casa, pra glória de Deus, para que eu não fique com legalidade na minha vida. Possa ser que aconteça que queimou um negócio aqui do nada, caiu um raio, caiu um raio, queimou, sei lá, perdi isso aqui, pode acontecer que aconteça isso e que eu não tenha culpa nenhuma, né? Pode acontecer porque Deus quer me dar algo novo, quer me dar uma nova casa, um novo, sabe, um novo carro, um novo sei lá o que, pode acontecer. Mas a gente precisa analisar a nossa vida. Por que que essas coisas negativas dessa forma estão acontecendo? Por que que eu estou tendo tanto prejuízo financeiro? Será que eu fiquei devendo alguém? Será que eu peguei algo de alguém algo assim, né? Eu esqueci a palavra correta a falar aqui. Vou usar essa palavra aqui, que é uma palavra forte, mas será que eu furtei algo aqui? Igual aquela moça, quando ela comeu aquele salgadinho, gente, e ela não vai pagar. Se a gente analisar, aquilo não foi um furtozinho, um pequeno furto, se a gente parar para analisar, aquilo não foi? Porque aquilo não pertencia a ela. Aquilo só seria dela depois que ela pagasse. De repente, hoje você não pensa igual a mim. Mas se você analisar, né, dá uma analisada aí, ora a Deus que Deus vai falar com você. Então, quando você vê pessoas assim passando por situações dessa forma, ore por essas pessoas, para que Deus direcione elas, para que elas entendam por que elas estão vivendo aquilo. E se você está passando por situações assim, né, quebra financeira, todas essas coisas, ora a Deus, tem coisas que vêm para que a gente aprenda, né, e tem coisas que vêm porque a gente precisa, porque a gente às vezes precisa fechar a legalidade financeira. Tem coisas que são falta de conselho. A pessoa gasta dinheiro à toa, assim, sabe? Porque não foi aconselhada, ninguém falou pra ela, olha, cuida do seu dinheiro,
coloca no banco, gasta o necessário. Esse mês você compra uma coisa, espera mês que vem para comprar outra. Você pode ficar desempregado. E aí, como que vai ser? Tem uma reserva de emergência, tal. Então tem coisas que pode ser por falta de conselho, né? Tem coisas que podem ser por legalidade financeira, tem coisas que podem ser por maldições, tem coisas que podem ser por obra maligna que fazem contra a tua vida. Então você tem que analisar, tá? Analisa cada situação que você esteja passando na sua vida financeira, principalmente, né? Porque esse é uma das raízes, assim, que trazem muito desconforto, muita dor de cabeça, muita briga dentro das famílias, né? Que envolve muito ali dinheiro. Então você tem que estar atento ao que você está vivendo. Eu tive uma experiência com uma pessoa, que uma pessoa ela sempre emprestava dinheiro e não... Eu tenho até um exemplo disso. Eu tenho um exemplo na minha vida que é o seguinte: toda vez que eu emprestava um livro, ele não voltava. E aí, tipo, teve um que foi anos assim, sabe? Perturbando a pessoa para ela voltar aquele livro para mim, que era um livro que eu amava. E as edições passadas são de uma forma, né? As novas são de outras, tal. Então, aquele livro eu queria daquela edição. E eu nada, pessoa, aquela coisa. E aí, até que um tempo desse, Deus me despertou. Que toda vez que eu emprestava um livro, ele não voltava pra mim. Tanto que teve livro que eu tive que dar. Eu falei assim, né, de uma coisa, deixa pra pessoa e vou comprar outro pra mim. Eu ia lá e comprava. E aí Deus me lembrou que eu peguei um pincel emprestado com uma amiga e eu não devolvi. Mas eu não devolvi não foi porque eu não queria devolver a ela. Foi porque eu não encontrei mais aquela coisa toda e o pincel acabou ficando aqui. E eu coloquei num saquinho o pincel e uma esponjinha que eu ia devolver a ela, tal. Conclusão, ó. Passou tempos e eu não devolvi. E até hoje eu não consegui devolver porque eu não encontrei ela. E aí eu entendi, eu orei a Deus, eu falei, Senhor, por que tem acontecido essa coisa, tal, pá, das pessoas pegarem algumas coisas emprestadas comigo e não me devolver, Deus, por quê? Por quê? Né? Porque às vezes são coisas que eu gosto muito e eu empresto assim com muito carinho, acreditando que vai voltar. E aí Deus me lembrou desse pincel e dessa esponjinha que estava comigo, que não me pertencia. E aí eu orei a Deus, tal, para que eu consiga entregar. Ainda não consegui entregar, tá? Já tem um tempo que eu sei a origem do problema. E eu tô com um livro na rua que eu falei, por favor, devolva. Eu falei pra pessoa, por favor, me devolve. Mas, conclusão, hoje eu tenho a noção da porta que estava aberta e eu preciso fechar. Orei a Deus que me deu uma oportunidade de devolver. Vou comprar um outro, porque como já tem bastante tempo, já não tá tão legal. Vou comprar outro pra ela, eu nem usei. Mas é que as coisas vão se desfazendo, né, com o tempo. Vou comprar outro e vou entregar assim que possível. E eu sei que Deus vai me permitir. Então a gente precisa fechar essas portas que estiverem abertas, essas brechas que estiverem abertas. Tá? E quando você vê pessoas assim chorando, reclamando que perderam tudo, se tiver perto de você, desabafando com você e você puder falar para ela sobre isso, conversa com ela, pergunta. Eu tenho um caso, vou voltar agora nesse outro caso, eu tenho um caso de uma pessoa que sempre que ela empresta dinheiro, o dinheiro não volta, ou volta com muita dificuldade, demora muito, aquela coisa toda. Tipo assim, geralmente são para amigos, familiares, e aquilo demora, sabe? É uma dor de cabeça. E eu falei, cara, tem coisa aí, tem legalidade financeira, não é possível, não é possível. E até que um belo dia, essa pessoa conversando com outra, e eu estava por perto, aí essa pessoa falou, ah, eu fazia isso, isso e isso. Eu, meu Deus, descobri, tá aí a legalidade financeira. Aí eu falei com a pessoa, falei, olha, você tem uma legalidade financeira na sua vida e você precisa resolver isso. Aconteceu algo que eu tinha uma legalidade financeira, ó, de muitos anos, muitos anos atrás. E eu não tinha mais como pagar essas pessoas, porque não tem mais, eu não tenho acesso a essas pessoas. Acho que algumas morreu, não é tanta não, é porque é que não dá pra explicar direito o que é. Mas, conclusão, eu tinha uma legalidade, são duas pessoas. Com essas duas pessoas, tá? Mas, né, é um casal, então é uma. Eu tinha uma legalidade com essa pessoa. E isso abriu-se uma porta ali, e por ali, né, entra o inimigo, né, que destrói as nossas finanças. E aí o Senhor me lembrou disso, que já tinha muitos anos, gente, era impossível eu lembrar, assim, sabe, sozinha. E aí eu, caramba, eu preciso resolver isso. E aí eu orei a Deus e falei, Senhor, como eu resolvo isso? Porque eu não tenho mais acesso a isso, eu não tenho como resolver.
Eu não tenho, como que eu faço? E aí Deus me deu uma estratégia. Deus fez com que Deus falou comigo assim, faz isso para alguém que precise, que você vai estar pagando, né? Você faça com esse propósito como se você estivesse pagando a eles esse valor. Então, faça isso por alguém que precise, que você vai estar pagando. Aí eu falei assim, amém. E aí eu fui lá, fiz isso e quitei aquela dívida e aquela porta se fechou na minha vida financeira. Então, não ficou legalidade ali, tá? Tem coisas que você às vezes vai pensar assim, Josi, mas eu vejo pessoas que já roubam os outros, dão desfalque já há anos e eu não vejo nada de ruim acontecer com elas. Se elas estiverem longe de você, realmente você não vai ver. Gente, eu tô com sono, que esse meu olho tá começando a querer fechar, tá repreendido em nome de Jesus. Que você realmente não vai ver, né? Mas se estiver perto de você é mais fácil, que você vai olhar ali e você consegue ver, né? Mas longe realmente é difícil, você não vai ver. Mas tem um tempo, tá? Porque o plantio é hoje, mas a colheita leva às vezes meses e às vezes anos para ser colhida, tá? Então às vezes você não vai ver mesmo, mas essa pessoa vai colher. E um outro ponto, não se preocupe com a vida alheia. Se ele vai colher ou se não vai colher, problema é dele, problema é dela. Se preocupe com a sua, para que você tenha as colheitas justas para você. Então seja justa também. Aconteceu algo que as pessoas pecam muito em imposto de renda, né, gente? As pessoas pecam muito nisso e elas acham que vai ficar por isso mesmo. É tipo assim, esse governo já rouba a beça. O problema é do governo que roube. Mas a palavra de Deus, ela fala o seguinte, dai a César o que é de César. César é quem? O governo. E dai a Deus o que é de Deus. Né? Então, não importa, se o imposto de renda tá te cobrando, vai lá e pague. Ah, não tem condições. Geral, provavelmente você vai ter, que para ele te cobrar é porque você tem condições. Ele não vai te cobrar uma coisa muito além do que, né? Então, se você declara certinho ali, você consegue pagar aquele valor. Ainda mais se você não ganha muito, o que você tem que pagar também não vai ser muito, né? Então, pague. Não fique com débito nisso, porque quando vier a cobrança, gente, quando vier a cobrança vai ser tenso demais. Então tome muito cuidado com isso, tá? Que é algo que as pessoas se deixam muito levar com esse negócio de imposto de renda, meio dá uma sonegada ali, tem que ter muito cuidado com isso, tá? Óbvio que não somos perfeitos, mas o ideal é que a gente ande direito, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que ninguém tenha ficado chateado com nada que eu falei. Tá? Que eu falei de todo o coração, que eu realmente quero ver cada vez mais a minha evolução, como eu quero ver a sua também, que me acompanha, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Medite na palavra de Deus, que para tudo vai ter uma saída, para tudo tem uma alternativa e para tudo tem um direcionamento, tá? Então é isso, ó. Um beijo enorme, fique com Deus e até um próximo vídeo. Tchau!